Você já se perguntou por que, mesmo orando, crendo e tentando fazer tudo certo, a ansiedade continua aí, batendo no peito, roubando o sono, apertando o coração? Talvez você já tenha ouvido ou até dito a si mesmo que isso é falta de fé, que se confiasse mais em Deus, se orasse melhor, se fosse mais espiritual, esse peso simplesmente desapareceria. Mas e se eu te dissesse que essa ansiedade que você sente não é um defeito da sua fé, não é um fracasso espiritual, e muito menos uma prova de que Deus está distante? E se, na verdade, ela for um convite profundo, desconfortável e transformador para algo que você ainda não percebeu totalmente? Fique comigo até o final, porque essa perspectiva pode mudar a forma como você enxerga não só a ansiedade, mas também a sua relação com Deus, consigo mesmo e com a sua própria história. Desde cedo, muitos de nós aprendemos, direta ou indiretamente, que fé verdadeira é sinônimo de paz constante, de segurança inabalável, de um coração sempre tranquilo. Criamos a imagem de que o cristão forte é aquele que nunca treme, nunca duvida, nunca se sente sobrecarregado. E quando a ansiedade aparece, a primeira reação costuma ser culpa. Culpa por sentir, culpa por pensar demais, culpa por não conseguir descansar em Deus, como os outros parecem conseguir. Essa culpa, porém, não alivia a ansiedade, ela a aprofunda. Porque além do medo e da preocupação, você passa a carregar o peso de achar que está decepcionando a Deus. Mas observe algo importante: a Bíblia está cheia de pessoas profundamente fiéis, que viveram momentos intensos de angústia, medo e aflição interior. Homens e mulheres que caminharam com Deus, ouviram sua voz, viram milagres e ainda assim tremeram, ainda assim choraram, ainda assim se sentiram esmagados por dentro. Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros, clamando em desespero, perguntando onde Deus estava, confessando que seu coração estava perturbado. Elias, depois de um dos maiores milagres da história, pediu para morrer, tomado por um esgotamento emocional profundo. Jeremias lamentou o dia em que nasceu. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue, tomado por uma angústia tão intensa que seus discípulos não conseguiram compreender. Isso não era falta de fé, era humanidade vivida diante de Deus. Quando você entende isso, algo começa a se quebrar dentro de você, não no sentido de destruição, mas de libertação. Você percebe que a ansiedade não é automaticamente um pecado, não é automaticamente rebeldia, não é automaticamente incredulidade. Muitas vezes é um sinal, um alarme interno, uma linguagem da alma dizendo que algo precisa ser visto, cuidado, reorganizado ou entregue de forma mais profunda. Ignorar esse sinal, tentando apenas ter mais fé, pode ser como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Talvez a sua ansiedade esteja apontando para um cansaço que você vem negando há anos. Um cansaço emocional, mental e espiritual. Você segue funcionando, cumprindo responsabilidades, sorrindo quando precisa, mas por dentro está exausto e, em vez de descanso, você se cobra mais. Em vez de acolhimento, você se acusa. Deus nunca te chamou para viver nesse modo de sobrevivência constante. O descanso prometido por Ele não é apenas físico, é um descanso da alma. Quando a ansiedade surge nesse contexto, ela pode ser um chamado para parar, para reconhecer limites, para admitir que você não é infinito, nem foi criado para carregar tudo sozinho. Em outros momentos, a ansiedade pode ser um convite para a verdade, para encarar sentimentos que você aprendeu a esconder, feridas que nunca foram tratadas, dores que você espiritualizou para não precisar sentir. Às vezes dizemos, está tudo nas mãos de Deus, mas na prática, nunca falamos com Ele sobre o que realmente dói. Falamos frases bonitas, mas não abrimos o coração. A ansiedade insiste porque aquilo que não é expresso encontra outras formas de sair.
Deus não se assusta com a sua verdade. Ele não espera discursos perfeitos. Ele espera um coração sincero. A ansiedade pode ser o empurrão que te leva a esse lugar de honestidade radical diante dele. Há também momentos em que a ansiedade revela conflitos entre quem e quem você está tentando ser. Expectativas externas, pressões religiosas, padrões irreais de espiritualidade. Você tenta caber em uma imagem que não foi Deus quem desenhou para você. Seu corpo e sua mente sentem esse conflito antes mesmo de você conseguir nomeá-lo. A ansiedade surge como um sinal de desalinhamento, um chamado para voltar à identidade, à essência, ao caminho que Deus traçou, não ao caminho que te disseram que você deveria seguir para ser aceito. E é aqui que algo muito profundo acontece, porque quando você para de lutar contra a ansiedade, como se ela fosse apenas um inimigo espiritual, você começa a escutá-la, não para obedecer aos medos, mas para compreender o que eles revelam, o que essa ansiedade está tentando proteger, o que ela teme perder, o que ela denuncia como ameaça. Muitas vezes, por trás da ansiedade, existe um desejo legítimo de segurança, de amor, de controle em um mundo instável. E Deus não despreza esses desejos, Ele os redireciona. A fé madura não é aquela que nunca sente ansiedade, mas aquela que aprende a levar a ansiedade para Deus, em vez de usá-la como prova de fracasso. É a fé que ora mesmo tremendo, que confia mesmo com o coração acelerado, que escolhe permanecer mesmo sem sentir paz imediata. Essa fé não é barulhenta, não é performática, ela é profunda, silenciosa e real. E muitas vezes ela nasce justamente no meio da ansiedade, não na ausência dela. Existe um momento crucial nessa jornada, um ponto de virada. É quando você percebe que Deus não está do outro lado da sua ansiedade, esperando você vencê-la para então se aproximar. Ele está dentro do processo, caminhando com você enquanto você aprende, tropeça, respira fundo e segue. Ele não te ama menos nos dias ansiosos. Ele não se afasta quando você se sente fraco. Pelo contrário, é nesses momentos que sua presença se torna ainda mais necessária. E muitas vezes mais perceptível, se você permitir. A ansiedade, então, deixa de ser apenas um problema a ser eliminado e passa a ser um espaço de encontro. Um lugar onde você aprende a depender menos da própria força e mais da graça. Onde você descobre que confiar em Deus não significa controlar os resultados, mas entregar o coração, dia após dia. Onde você percebe que fé não é ausência de medo, mas decisão de caminhar apesar dele. Talvez, enquanto você ouve ou lê isso agora, algo esteja fazendo sentido de uma forma nova. Talvez você esteja se dando conta de que passou anos brigando consigo mesmo, quando na verdade precisava de compaixão. Talvez esteja entendendo que Deus não está te pedindo para ser alguém sem ansiedade, mas alguém honesto, disponível e disposto a crescer. Esse entendimento não apaga a ansiedade de um dia para o outro, mas muda completamente a forma como você a vive. E isso muda tudo. Se essa mensagem está falando com você, eu quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Pare de se condenar por sentir o que sente. Comece a levar sua ansiedade para Deus como ela é, sem maquiagem espiritual. Diga a Ele exatamente como está seu coração. Busque ajuda quando necessário, sem culpa, sem vergonha. Fé e cuidado caminham juntos. E lembre-se, atender a um chamado não significa que o caminho será fácil, mas significa que ele será verdadeiro. Agora, eu quero muito saber de você. Escreva nos comentários, essa ansiedade que você vive hoje, você a enxerga mais como um peso ou como um possível chamado? Sua história pode ajudar outras pessoas que estão se sentindo sozinhas nessa luta. Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Isso faz com que mais pessoas encontrem esse conteúdo.
E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre fé real, vida real e transformação verdadeira. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, o chamado que começa em você pode ser exatamente o que Deus vai usar para alcançar outra pessoa.